Agora, já que assim, a gente já está evoluindo muito nisso, então é muito interessante porque eu estou contando aqui, eu fico dando essas aulas e eu fico revendo, foi muito como eu fiz, assim, a ideia de ensinar isso é ensinar exatamente como eu fiz, tá? E aí, cara, um consultório próprio, e no meu caso foi assim, em 2016, 2017, começou a ficar aquela dúvida, compra ou aluga um local, como que você faz, etc, tal. Eu sei que tem gente que pensa assim, cara, eu não vou gastar mó grana numa sala, num consultório, ainda tenho que reformar, fazer as coisas. Eu tenho uma situação aqui que é muito boa. Eu tenho amigos, por exemplo, que atuam dentro de clínicas e que a sala praticamente é dele, ninguém atende mais lá. A sala é só dele, ele utiliza toda a operacional da clínica, etc. Ele traz os pacientes, enfim. Eu tenho alguns que atuam assim, outros que têm um esquema desse em academias, ou mesmo em consultório, clínicas médicas, enfim, cada um tem uma realidade, tá? No meu caso, eu alugava de uma imobiliária, essa coisa toda, tal, e eu tinha receio de fazer um mega consultório ali, e o pessoal pedia a sala. Então, não há uma certa garantia nisso, tá? E como um bom brasileiro, a gente gosta de certas garantias, etc. Eu já tinha saído do serviço, eu já estava pensando em sair do serviço público. Houve uma oportunidade de negócio em comprar uma sala. Então, num prédio que eu sempre achei bacana para atender, etc., a gente tinha uma boa parte para dar de entrada, e resolveu comprar. Mas eu ainda fico com essa dúvida, porque se eu tivesse essa grana guardada, eu poderia estar numa casa melhor, por exemplo. Ou poderia estar com mais grana no banco guardada, mais confortável financeiramente. Por outro lado, a gente não está escalando meu consultório. Então, no fim das contas, eu acho que foi bom, valeu, tá? Mas cada um com a sua possibilidade. Eu estou mostrando como é que eu fiz. É uma eterna dúvida se você compra ou se aluga. O meu sogro, por exemplo, ele é pediatra. Ele viveu anos trabalhando em consultório alugado. Anos, escalado. Ele criou toda a família, tudo, ganhou super bem nisso, tá? Aí, depois já de mais idade, sei lá, ele já tinha seus 60 e pouco, 70, 60 e pouco. A clínica fechou e ele precisou sair desesperadamente, arrumar um lugar para trabalhar. Claro que nesse momento ele já tinha dinheiro, foi lá, pum, comprou uma sala, fez uma reforminha e começou a atender. Então, quer dizer, eu não vou ter esse problema, porque eu tenho uma sala com um consultório que eu posso ficar lá pro resto da vida se eu quiser. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, é alguma coisa assim. Uma outra dúvida é essa. Eu já vi muita gente fazendo isso. Ah, eu gastei 30 mil reais numa reforma do consultório, mas é seu? Não, o consultório não é meu. Pô, o cara agradece que você gastou aquela grana toda. Ele pode te abater um pouco no aluguel ali, mas, cara, não vai ser muita coisa. Então você investiria isso? Porque para você escalar um consultório, ele precisa estar legal. Então, essa era uma coisa que, para mim, não fazia muito sentido. Mas tem gente que faz, dá super certo e o negócio decola. Novamente, é importante que você tenha um bom contrato de aluguel para que você consiga ficar muito tempo, né? Por quê? Você tem que ter alguma garantia que ele vai continuar na sua mão. Você investiu aquela grana toda, vai investir a grana tudo e aí para você ter que sair de um outro local e fazer tudo de novo. Então, essa sim é uma coisa, tá? Agora, você tem que pensar que quando você vai para um consultório próprio, você tem que se planejar muito bem, porque você vai gastar um monte de grana nisso, tá? Então, assim,
Você gasta grana, só que você já está mais ou menos estabelecido. Por isso que eu falo lá no começo que o ideal é que você não comece do zero, porque senão você está só acumulando dívida, sem acumular conhecimento, sem acumular experiência nem nada. Então, por isso que o nosso grande ideal é pedir para que você pense só depois em abrir consultório, tá? Então vamos lá, planejamento como estratégia. Vamos calcular o valor do imóvel mais reforma, tá? Em geral é assim, ó, o valor de uma reforma, ele é mais ou menos, ele varia, tá? E eu aqui eu tô colocando uma reforma assim bacana. Ele varia, ele custa mais ou menos 30% do valor do imóvel. 30%? Como assim, professor? Um imóvel de 300 mil reais, você vai gastar 90 mil de reforma. 30%. Tá? Nossa, é grana. É grana. Tá? Então vamos lá. Vamos calcular um pouco disso. O ideal, tá? É que você tenha 30% do valor do imóvel para dar entrada na sala. Porque você não precisa necessariamente comprar tudo. Eu, por exemplo, não comprei tudo. Tá lá, ó, tá financiado, eu nem sei que tá. Prestação tão pequenininha. É quase um aluguel, é menos que aluguel das salas lá. Então, essa prestação do imóvel, ela deve ser parecida com o que você já pagava de aluguel, se possível até menos. Então, quando você começa a encontrar essas coisas, aquilo vai atinando na sua cabeça. Pode ser, é uma possibilidade. Essa vai possibilidade, taxa de financiamento nos bancos. Ah, mas lembra que eu pedi para que você declarasse tudo? Lembra que eu tenho pedido para que você declare tudo que você ganha? Pois é, porque se você tem uma renda comprovada alta, você consegue mais facilidade nas taxas, nos bancos, etc. Por exemplo, tá? Pagar à vista nem sempre é uma boa ideia, porque te descapitaliza. Para quê? Ah, eu não gosto de viver com dívida. Tá, tudo bem. Uma coisa é não gostar, mas outra coisa é ter que fazer. Faz parte, gente. Hoje em dia, faz parte. Agora, eu estou falando para que você tenha uma dívida assim em um momento em que você já está com o paciente, você já está escalando seu consultório, você já está com aquela mentalidade de se cuidar para que você esteja bem, etc. Você já está, possivelmente também, você pode fazer seguro, enfim. Não é assim uma dívida maluca. Não é uma dívida maluca, é algo que você planejou para fazer. Ou você acha, por exemplo, que quando o restaurante, sei lá, X, vai abrir um negócio novo na sua cidade, ele pega dinheiro dele e faz tudo. Ele financia. Todas as empresas fazem isso, então você tem que aprender a fazer isso também. Tá? Então, por isso que tudo vai se amarrando e se ajustando aqui, mais ou menos nesse final. Tá? Então, ele acaba sendo importante. Então, por exemplo, o imóvel, no meu caso, custou 300 mil, eu dei 100 mil, um terço. Dei 100 mil, dividi o resto, sai, sei lá, meio e pouquinho por mês. Então, eu quase terminando de pagar. Tá? Ah, poxa, eu tenho grana, por que você não vai lá e paga? Minha esposa disse, a gente podia ir logo pagar essa dívida. Não, porque o juro é pequenininho, deixa. É melhor esse dinheiro rendendo. Então, são coisas assim, tá? Então, é saber um pouco usar essa grana. A reforma em geral custa até 30% do valor e a ideia é ter um consultório premium aí. Aí é contratar arquiteto, fazer a coisa bacana. E premium não quer dizer assim over, cheio de um monte de coisa, tá? Então, eu quando montei o meu, cheguei para o arquiteto e falei assim, eu quero que você não coloque coisas de moda, porque coisa de moda para quem está começando, tá? Eu quero uma coisa sóbria, que a pessoa quando entre, ela fala assim, aqui tem um cara experiente. Foi assim que eu falei para ela. E a ideia é escalar. E quando você escala, você melhora a relação dos pacientes pelo tempo de atendimento. Aqui, meu irmão, aqui você tem que estar nos cascos.
você tem que estar bom, você tem que pensar em escalar o seu consultório. Beleza? Que é o que nós vamos falar agora no nosso próximo vídeo do consultório escalado. Então, olha só, agora eu vou dar algumas características de um consultório quando ele está escalado. O que eu quero dizer com escalado? É aquele consultório que, assim, ó, qualquer negócio, isso é termo do marketing digital que eu aprendi também, é assim, o negócio escalado é que você tem basicamente o mesmo custo e o ganho é muito maior do que o custo, tá? Claro, o consultório tem um limite, porque você vende sua hora, etc, tal. Ok, só que a maioria dos consultórios ele tem potencial enorme de ganho, só que ele é subutilizado, muito subutilizado, tá? Então, eu queria mostrar né, em todo esse curso, né, como que você pode deixar o teu consultório melhor, tá? E como que foi a sequência que eu fiz para deixar o consultório escalado, no meu caso, como é hoje. Então, aqui no consultório escalado, por exemplo, quais são algumas das características dele? Então, vamos lá. Quando o valor do seu ganho daria para comprar a sala e talvez a sala mais a reforma com um ano de atendimento. O teu ganho bruto, você compraria a sua sala? Isso é um consultório escalado, tá? Então, eu quando comprei a minha sala, eu fiquei em dúvida e tudo mais e tal. Então, já depois de algum tempo, já fui vendo que poderia ir tranquilamente. O valor da sua secretária está entre 1 e 5% do seu faturamento mensal? Sim ou não? Beleza. Do seu consultório. Os custos operacionais, manutenção, ele está até 10% do seu faturamento? Isso é importante, você não pode deixar que seu custo base aumente. Porque quando a gente tem consultório premium, a gente inventa umas modas. Então, por exemplo, eu quis colocar uma cafeteira bacana e ter os cafés bacanas. Aí já começa. Bota um biscoitinho, bota um chá, bota um não sei o quê. Eu falei assim, não, é café. Aqui não é uma cafeteria, não é para servir ninguém. Aqui é café. Tá? Onde o pagamento do imposto supera em pelo menos 2 vezes o valor do seu custo operacional mensal. Olha que interessante, você está pagando, o teu custo maior é o imposto. Então, o imposto sendo muito grande, significa que você está ganhando bem. Tá? Então, isso aqui fica uma questão interessante. Alguns cuidados do consultório escalado. Custos excessivos sem necessidade. Então, isso aqui é dinheiro indo por ralo. Tá? Então, isso costuma acontecer muito, desperdício, papel, gasto demais. Organizar a conta e ajustar as agendas. A agenda você tem que organizar. Você tem que ter uma agenda diária de consultório, que envolve muito mais os atendimentos dos pacientes. Agendas semanais, que são programações que a tua secretária coloca os pacientes, não coloca, remaneja para frente, remaneja para trás, os seus horários que você vai ter disponível para atendimento, tá? Uma agenda mensal que ela basicamente tem uma relação com ajuste de conta. Você paga uma conta, você vai pagar o imposto, você vai pagar o irá a notas fiscais dos pacientes, ou seja, vai fazer uma série de questões associadas à parte mensal. E uma agenda anual. A agenda anual seria, eu vou fazer reforma, a secretária vai ter férias ou não vai ter férias, como vai ser todo esse detalhes durante o ano, quando que eu pago o crefito, quando eu não pago. Então, essas agendas elas precisam ser trabalhadas com o tempo juntamente aí com você, seu outro fisioterapeuta, seu sócio, etc, se você tiver, e principalmente a sua secretária, tá? E o consultório escalado, para a gente finalizar essa parte, ele tem que vir com melhoria técnica. Não tem jeito, você tem que estar atendendo melhor. Você tem que atender melhor os pacientes com menos esforço. E tem que ter uma agenda que te permita ter tempo com a sua família e conseguir continuar progredindo. Porque consultório por si só deixa a gente burro.
O que eu quero dizer com isso? A gente atende, 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 atende e não se atualiza. Se deixar, a gente fica escravo daquilo. Então, aprender a atender a menor quantidade de tempo, ganhando o máximo que você pode. Eu sempre opto por essa linha de pensamento. Quer dizer, eu preciso gastar tanto tempo atendendo, eu preciso marcar por tanto tempo as coisas, né? Então, acho que é essa a relação principal. Eu estou em casa agora, vocês estão ouvindo os barulhos aqui, ó. Os meninos estão chegando da piscina. E eu tirei um tempinho para gravar o restinho do conteúdo que eu preciso. Então, assim, o consultório escalado permite com que eu faça isso. Permite com que eu tenha mais tempo em casa, permite que eu tenha mais coisa da família, né? Permitiu ter uma casa linda, maravilhosa, tudo fruto do trabalho. A maioria de vocês pode ter isso, mas às vezes não está com um tempo adequado. Então, galera, o mais importante nesse momento aqui agora do consultório escalado é que você comece a alinhar ganho, organização do seu consultório, agenda, etc. e seu tempo. Seu tempo, tá? Quando você começa a organizar essas coisas, você começa a ter, de fato, um consultório escalado, tá bom? Bom, a ideia era mais ou menos essa e eu vou mostrar agora as minhas planilhas de consultório, como que foram os números, inclusive na pandemia agora, que foi um razoável desastre, mas você vai ver como foi um desastre não tão desastroso assim. Beleza? Então, agora eu quero mostrar um pouco da minha planilha preenchida para vocês, né? Da evolução ano a ano em relação a consultório. Eu tenho os dados assim mais certinhos desde 2014, tá? Tem os outros dados também, mas eles não são assim tão consistentes quanto esse de 2014. Então aqui, ó, vocês têm essa planilha aí com vocês, ela tá em branco, eu mostrei em detalhes elas para vocês. Então é interessante que depois você vá preenchendo, tá? Então vamos lá. Aqui, pessoal, ó, vamos lá. Aqui são os anos que você pode ir preenchendo, né, ao longo do tempo. Se você tem esses dados para trás, preenche para você ter uma noção, tá? Então tá aqui, ó, dos anos, os meses ao longo do tempo, tá? Esse aqui a gente está colocando os ganhos brutos e aqui ele vai somando os ganhos anuais. Como a gente já explicou, é interessante o ganho anual para você entendendo como tá as suas evoluções. E aqui eu coloquei características da vida pessoal. Exemplo, começou um curso, se alguém ficou doente, se teve algum problema, porque isso pode realmente influenciar, né, os seus ganhos. Então, em 2014, foi o primeiro ano que eu entrei na UNB, meu consultório atendia pouco, né? Em 15 eu tive licença para fazer o doutorado, 16 eu voltei, e em 17 foi quando eu saí da UNB e abri meu consultório próprio. Então, aqui, ó, eu estava ainda no esquema de alugar consultório. Já desse momento em diante, eu já estava com um consultório próprio, tá? Então, nesses 3 anos aqui, ainda alugava consultório. Então, aqui, ó, para vocês entenderem os ganhos. 3.600 em 14, 6.500 em 15, 3.070 em 2016. Em 17, quando estava montando o consultório, já 9.850. Em 2018, 35.040, tá? Esse ano foi o ano que eu comecei a emagrecer mais, peguei mais aulas pela Escola de Madrid. Em 2019, 29.370. Eu mudei de apartamento nesse ano, e 2020 foi o ano de pandemia, comecei com 38.720. Então, para um janeiro, você vai percebendo a diferença ao longo do tempo. E quando eu falo em escalar, é isso aqui, ó. Porque até 2017, estava ali nas faixas, ali, antes de 10 mil no mês. Mas olha depois o quanto que isso subiu de uma vez, tá? Por quê? 35
29 e 38 são valores mensais, por exemplo, que a maioria das pessoas querem ter, querem ganhar, tá? E um detalhe aqui, tá? Às vezes você pode estar pensando, nossa, achei que ganhava mais, etc e tal. Lembra, assim, eu não, pelo menos não tenho intenção de ficar no consultório 40 horas de trabalho. Aqui, ó, esses valores, eu trabalho em torno de 15, no máximo 20 horas por semana. É como se fosse o meio período aqui, tá? Então, aqui é uma das formas de você comparar. Você pode ir comparando mês a mês. Aqui os fevereiros, por exemplo, esse aqui houve nitidamente erro de nota, porque eu pego das notas fiscais, tá? Cadê? Tá errado. Pronto. Tá aqui, mas você consegue reparar aqui o quanto ele vai escalando, né? De 17 para 18, quando foi do consultório próprio. Mas mesmo durante o ano de 2017, olha como o rendimento começou a melhorar já. Quer dizer, pulei de 9.940, aqui 24 está mais ou menos, é como se aqui fosse dividido por 2, tá? Deve ter dado mais ou menos 12 mil em cada mês aqui. É que foi um erro de nota. Não fiz as notas nesse mês e acumulou para cá. Abril, aí já 21.300. Maio 19, aí em junho já começou aí, ó, 29, julho 18, agosto 30, 26. Olha o fim do ano como começou. 40, 43, 33. Então, de eu conseguir aplicar essa metodologia, onde eu consigo atender mais, melhor e em menos tempo, em 2017 que eu pus isso para valer à tona e o consultório deu um boom. Quer dizer, eu comecei assim, para valer isso, foi. Eu aqui ainda estava na UNB, foi de março para abril mais ou menos, que a coisa começou a ser mais para valer lá no consultório. E aí o acumulado do ano foi 298 mil, e aí veio 2018, que talvez foi o ano assim melhor de consultório. Eu comecei com 35, 30, 45, 48, 38, 43, 48, 37, 42, 33, 26, 35, fiz 464.903 no fim do ano. Então, esse era um ano, por exemplo, aqui, que eu precisava fazer mais, porque eu também estava mudando de casa. Paguei muita conta, comprando apartamento, essa coisa toda. 2019 já tinha me mudado. E também foi um ano razoavelmente bom. 455, 395, trabalhando já menos um pouco. Em 2020, começou promissor o ano, ó, janeiro, fevereiro, 38, 35, até março foi razoavelmente bom, 23 mil, e é pandemia. A pandemia bateu aqui forte em abril. Aí em abril, do mês principal da pandemia, fiz R$ 10.850. Foi o mês de maior prejuízo. E esse mês eu consegui pagar as contas todas. Tá? Depois, maio, mês 23, já começou a liberar um pouco as coisas. Junho, a galera com muito medo ainda, né? Aí veio julho, retomando um pouco. Agosto, você vê que vai oscilando um pouco, né? Enquanto a galera ainda não, sabe, não tá ali muito, muito tranquila. Mas estes são ganhos, por exemplo, em que eu atuava muito pouco em consultório. A partir disso, aí setembro, aí começou a retomada, outubro, aí veio subindo, ó. Setembro, outubro, novembro e dezembro eu trabalhei pra caramba. E pra caramba eu quero dizer assim, eu praticamente não tive
horários livres. Não foi o full 100%, mas foi perto do full. Quer dizer, olha aí o quanto que veio de renda. Então, quer dizer, só nesse mês ele acaba salvando desses vários meses para trás. Aí, a gente não finalizou ainda todas as contas de dezembro, mas está aqui, ó, 370, 760. Eu estou gravando esse vídeo no comecinho de janeiro, hoje é dia 9 de janeiro de 2021. Aproveitando que as crianças deram uma saidinha. Então tá aqui 370, 760. Claro, se comparar com os outros anos assim, tá? Houve uma queda, obviamente, mas ele já é melhor que no meu primeiro ano escalando. Então, para o ano de pandemia, e pelo tanto que eu trabalhei, foi um resultado muito bom. Tá? Então, isso vocês podem fazer. E aqui ao longo dos anos, ó, você pode começar a fazer a planilha dessa maneira também, dividindo o teu custo mensal com os impostos. Então, isso aqui é muito importante, olha só. Os teus custos mensais, repara, então vou pôr em 2014 aqui, ó. Teu custo mensal ele tem que ser normalmente o mais baixo possível. Minha média de custo aqui, ó, vamos lá, foi 34 mil, meu custo anual, 34.868. Só para vocês terem uma ideia, eu vou calcular aqui rapidinho, ó, para vocês verem quanto foi o custo mensal. Isso dividido por 12. Ó, a minha média mensal aqui, ó, foi R$ 2.900 de custo em 2014 de consultório. R$ 2.900 de média de custo. Mais os impostos, ó. Esse aqui são os impostos que eu estou pagando. Então você vê que são impostos relativamente baixos. Significa dizer que o custo está bom, só que o imposto está muito baixo. Se o imposto está muito baixo, você está ganhando pouco. Né? Se eu parar para pensar em 2014, olha lá, olha os ganhos. 3.600, 8.900, 8.900, 8.600, 13 mil foi o melhor mês, ó. 11, 6 e pouco, 9, 3, 12 mil em dezembro. Dezembro são os meses bons aqui. Então fiz 100 mil no total. Ah, só que aqui tem um detalhe, eu trabalhava um dia na semana também. Como assim, pessoal? Eu trabalhava um dia na semana só e tinha alugado ele pelo tempo todo. Tá? Então, era assim. Então tá ali, ó. Aí, olha que interessante. Se a gente parar para ver o gráfico do consultório em 2014, olha como é que ele era. Eu tinha um custo aqui, ó. O custo é... Vamos aumentar um pouco isso. Vamos lá. Tá aqui, ó. Um custo aqui relativamente baixo, ó. Tá? Aqui tá na faixa dos 12 mil, ó. Um custo relativamente baixo aqui, tá? Para um ganho via de regra maior. Aqui eu tive prejuízo em janeiro, ó. Tá? Em novembro foi pau a pau, em dezembro já. Então, repare que essas linhas estão muito próximas uma da outra. Então, se os seus ganhos são assim, não está longe de estar escalado ainda. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tive custos acima de 5 mil reais, 3 meses eu ganhei acima de 10 mil reais, 0 meses acima de 15 mil. Então, eu tive 4 meses com custos acima de 5 mil. Ó. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Cadê? 1, 2, 3, 4. Ah, tive 4, isso, 4 meses com custo acima de 5 mil reais, que, assim, detonou meu lucro ao longo do ano. Tá? Então, é assim que você faz esses ajustes, ó. Então, o que detona, muitas das vezes, tá? É o custo. Você vê que não foi nem o imposto que foi caro, foi isso aqui que foi caro. E aqui em maio, por exemplo, foi quando eu paguei todo o IPTU de uma vez, tá? Do consultório. Então é assim que a gente vai
construindo isso, tá? Então, por exemplo, só para a gente dar uma sequência aqui e não perder muito, depois eu vou cortar o vídeo e fazer outras partes. Então, nesse aqui, em maio eu acabei pagando o IPTU, que isso foi mais caro, tá aqui, ó. Era o consultório alugado. Eu tinha desde essa sala alugada desde 2012. Então, beleza. Esse ano o meu custo foi de 34 operacional, meus impostos foram 19. Meu custo total foi 54.369, então eu clico 2 vezes, ele aparece essa soma aqui, tá? Vocês verem. Eu fiz 100.550. Aqui o meu custo está ok. O meu ganho está muito pouco. A minha lucratividade está muito baixa. E o ganho percentual pelo ganho obtido, pelo ganho bruto obtido, está muito alto. 54. A gente já explicou no outro vídeo. Isso tem que tender a ser menor que 30. E o retorno sobre o investimento. Ou seja, eu investi em tese, tá? 54 mil reais e não consegui nem obter 54 mil reais de ganho. Então o retorno ainda é baixo, tá? Só que, em compensação, num mês, eu trabalhava 34 horas num mês. Tem noção de quanto é isso por semana? É só pegar isso aqui e dividir, ó. 34 no mês, dividido por 4 semanas e meia, ó. Eu trabalhava uma média de 7 horas e meia por semana. É como se tivesse um emprego de 7 horas e meia por semana, tá? Vamos colocar 8 horas, um emprego de 8 horas semanais e que você ganhou no ano 100 mil reais. Teve um lucro aí de 46.181 reais no ano. Isso aqui no mês vai ser 46.181 dividido por 12 meses. Você teve como se fosse um emprego que você ganhou 3.848 reais trabalhando 8 horas semanais. Então, pessoal, convenhamos, nem nessa perspectiva, isso a gente está falando em 2014. 2014 o dinheiro valia muito mais. Já é bom. Para pensar, ele já é bom, tá? Então, essa aqui é a ideia, tá? E aí eu coloco em detalhes todas as outras, todos os outros anos aqui para vocês entenderem, né? E no outro vídeo agora eu vou começar a mostrar como que a gente faz a evolução disso, tá bom? Aqui, ó, então eu coloquei alguns anos para que você possa inclusive fazer para frente. Então isso aqui você pode apagar e ir preenchendo, tá? O seu. Aqui uma interpretação, que é uma relação, por exemplo, do custo, ganho, lucro, percentual, o retorno sobre investimento e as horas trabalhadas. Então, eu ainda acho que essa interpretação é interessante, você sabe como é que está indo o seu negócio ao longo do tempo, tá? Então, aqui eu queria fazer uma questão interessante para vocês entenderem. Vamos lá. Em 2017, eu contratei secretária e comecei a tentar escalar o meu negócio, tá? Então, aqui, ó, eu comecei a ter custos um pouco maiores. Então, repara, ó, 2017, o meu janeiro lá, ó, 3.700, 3.000 e pouco, 4, 5, 3.800, aí em junho pagamos lá os IPTUs, 6 e pouco, 4, 4, 4. Então você vê que ficou muito aqui, ó, no 4 e pouco no meu custo. E aqui eu já contratei minha secretária. Então, ó, eu vou pegar esse valor aqui do meu custo e dividir por 12, para vocês verem quanto ficou por mês, ó. 30.828
dividido por 12 meses. 30, 128 dividido por 12. É isso aqui tá errado. Ah, agora tá certo. Pera lá. Então, vamos lá. É isso aqui, ó. Ó. 53.221,15, ó, dividido por 12. Então, o meu custo no consultório escalado ficou 4.435. Ó, isso aqui por mês, 4.435 com a minha secretária, com tudo que eu tenho hoje. Então, isso aqui é o meu custo de 2017, ó. 2017, esse custo. 2018, repare quanto foi meu custo anual. 51.523, ó. Então vou lá. 51.523 dividido por 12 meses. 4.293, ou seja, eu consegui baixar ainda mais o meu custo em 2018. Em 2019, foi 51.479. Então vamos lá, 51.479 dividido por 12 meses. 79. Então repara que no consultório escalado, você tem que ter basicamente esse custo igual, constante, mantido ao longo do tempo. Olha aí. Então não dá para que você fique com os custos muito altos, tá? Então, inclusive em 2020, o meu custo foi ainda menor, porque, claro, eu trabalhei menos. Então, isso é importante. Primeira coisa, que o teu custo fique sempre ali baixo. Agora vamos para o imposto. E por que eu falo que o imposto é diferente? Porque olha só, apesar de eu gastar com o meu custo operacional ser basicamente muito parecido, ó, vocês estão vendo aqui, olha o imposto. Então vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho isso. Vamos lá. Opa. Ó, em 2017, o meu imposto no ano foi 40 mil. E o meu imposto de 2018 foi 134.722,88. Olha o quanto que o imposto aumentou. E esse imposto aumentou, nem tanto, por quê? Porque antigamente a fisioterapia ela tinha uma alíquota de imposto de renda assim muito boa, muito barata, que era, se não me engano, 6% e acabou. Depois, né, com, com a troca dessa alíquota, passou-se a cobrar mais imposto. Então, você só poderia ajustar isso depois de 12 meses. Então, nessa parte aqui, pessoal, dos impostos, em 2018 os impostos cresceram demais e foi quando eu decidi fazer aquela história que eu expliquei para vocês de colocar, me contratar como pessoa física. Então, passei o ano inteiro me pagando como pessoa física, tem umas regras, tinha que ter pelo menos há 12 meses, tudo mais. E em 2019, os meus impostos já foram ajustados. Então, repara, o meu custo ainda operacional muito parecido e o meu imposto caiu significativamente. Quer dizer, de 134.722 ele caiu para 87 mil. E claro, aqui os ganhos eles foram bem parecidos em equivalência. Vou mostrar. Em 2018, ó, eu fiz 464 mil e em 2019 455 mil. Qual que é a diferença? Ó, em 2018 eu tive um custo de 186 mil porque o imposto estava muito caro. Em 2019, 139 mil. O imposto já estava um pouco mais equivalente. Ainda eu acho o valor alto. Mas enfim, a nossa carga tributária é alta mesmo, tá? E acabou então que a lucratividade em 2019 foi muito boa, né? O meu percentual do custo
ele saiu de 40 para 30, tá dentro da faixa normalidade, e 2,27 do retorno de investimento. Ou seja, se eu colocasse R$ 10, eu ganhava R$ 22,70. É mais ou menos isso que aconteceu. E trabalhando 72 horas em média por mês. Isso mesmo, meus queridos amigos. Isso dá 16 horas mensais. Semanais. 16 horas semanais, tá? Então, de lucro bruto seria alguma coisa assim, só para vocês terem uma ideia. Foi, então, 369,87 dividido por 12, 26.364 a líquido, trabalhando 16 horas semanais. 16 horas semanais, gente. 16 horas semanais, tem ideia? É uma opção. Eu podia querer fazer 32 horas, trabalhar para ter um monte de paciente e dobrar, às vezes triplicar isso. Mas a minha opção foi para ficar em casa também. Eu faço muitos outros ofícios, eu amo dar aula, então essa para mim é uma relação importante. Então aqui eu vou deixar esses gráficos com vocês, e aqui eu quero mostrar, para finalizar essa evolução aqui. A evolução é o seguinte: você vai colocar os seus ganhos ao longo dos anos, os custos e os impostos, tá? Cada um vai ficar numa linha. Então repara que em 2014 as linhas eram muito próximas. Em 15, 16, em 17 eu começo a escalar isso. Então as linhas se afastam. Então isso aqui é muito bom, tá? Então repara que quando eu tenho a linha de custo muito próxima da linha de ganho, eu tenho um gráfico assim. Quando eu começo a escalar, ó, 2017, 18, eu vou mostrar a de 15. A de 15 também, ó. Eu tenho meses escalados, ó. Eu tenho 1, 2, considera esse, 3, 4 meses escalados. Os outros estão muito próximos. Em 16, eu tenho 1, 2 meses escalados. Agora olha em 2017. Olha como começa a ficar. Ele começa a ficar o custo ali flat, reto embaixo, e olha os ganhos lá em cima. Ele começa a dar o gráfico que a gente quer. Olha em 2018. Olha aqui. Esse é o gráfico que a gente quer. Ó. O que você ganha lá em cima e o que o teu custa aqui embaixo. Qual que é o grande problema desse gráfico? O imposto, que se você tiver na tributação errada, vai lá para cima, corrói o teu lucro, ó, tá? Aí em 2019 já foi ajustando, olha a diferença. Tá escalado. Apesar de 2 meses ali não estarem tão bons, ele tá escalado. Não tão bom assim, né? Ganhou 25 mil pelo menos, dentro dos custos, ó. Então, a ideia do consultório escalado, ela é essa: você ganhar muito bem, o bruto, e ter um controle rígido dos seus custos. Controle rígido dos seus custos. E eu digo para vocês que a diferença de 2017 começar isso foi eu ter o consultório próprio, e aqui 2020, né? Então reparem que a proporção do gráfico ele já muda, porque aqui eu fiz perto de 60 mil no final do ano. Essa proporção muda. Repara como ele é longe. Meses de pandemia e depois foi gradativamente retomando. Eu espero que 2021 eu consiga manter esse nível de ganho, esse patamar, e obviamente mantendo meus custos lá embaixo. O custo que sobe realmente, e eu espero que suba
É o do imposto, porque quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Então essa é assim. Eu não posso deixar aumentar o meu custo base. Aprenda isso. O custo base não tem porquê ele ser muito alto. Beleza? Então esse aqui são as planilhas de evolução, tá? Que acabei baixando um pouco aqui esse ano de pandemia, mas ok. Não tem muito problema, é normal oscilar um pouco. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, acho que a ideia era essa, passar para vocês como foi aí toda a minha trajetória com consultório, como que eu acabei trabalhando essas questões ao longo desses anos, né? Os próximos desafios, eles estão aí pela frente, e aí a ideia é ir colocando também ao longo dos anos aí, como que a gente tem enfrentado e melhorado todas essas questões de gerenciamento das consultas, etc., de como está trabalhando o consultório, como está mantendo esse custo assim. Então, eu desejo a você assim muito sucesso na sua jornada, que você consiga chegar nesse consultório escalado que a gente tanto quer, mas para mim, né, e foi uma grande questão que eu vi dando fazendo esse projeto Função Autonômica, que eu me importava muito com a parte técnica, quer dizer, eu sempre achava que a parte técnica era mais importante, que continuo achando que isso que faz assim um bom atendimento, você ter lucratividade, você conseguir aumentar os seus valores, os preços, etc. Tá? Mas, de uma certa forma, ter essa estratégia pouco a pouco é que eu vejo hoje que fez a coisa funcionar, tá? Então, em termos de precificação, por exemplo, cobre um valor, né, que você consiga ajustar nessa planilha. Então, por exemplo, você não vai cobrar uma sessão abaixo de R$ 100. Acho que isso é importante. Mas não só isso, quer dizer, não adianta também você pensar em cobrar muito barato e você ser muito especialista. Ou você querer cobrar muito caro e você não oferecer uma coisa muito especial ao seu paciente. Então, assim, essa, vamos dizer, seria a medida. Mas eu entendo que pelo menos R$ 100 é um básico para você que está fazendo uma formação de longo prazo, né? Para quem está trabalhando, quem viu o curso de gestão de carreira, está trabalhando ao longo do tempo a sua carreira, tá? Eu atualmente cobro R$ 500 na minha consulta, R$ 350 nas minhas sessões. Eu tenho uma estratégia de não aumentar o preço todo ano. Eu deixo eu acumulando porque o meu ganho já é muito acima do meu custo. O meu custo ao longo do tempo você vê que ele não aumenta demais. Apesar da inflação, eu consigo manter isso bem. Então eu consigo não repassar tanto os meus custos aos meus pacientes. Ah, mas tem o custo lá. Tudo bem, não tem problema. Isso é opção de cada um. Porque eu trabalho ainda muito pouco. Eu trabalho ainda muito pouco. Eu poderia trabalhar 30 horas por semana e ganhar 2 vezes o que eu ganho. Tá? Então, são coisas nesse sentido. Então, eu não gosto de dizer quanto que você tem que cobrar, etc., porque cada um tem que fazer ou aprender a fazer essas contas, tá? E claro, pouco a pouco você vai organizando e ajustando isso. Mas o principal que eu quero deixar aqui é que sem uma questão técnica muito boa, que foi por onde eu comecei, a função autonômica, avaliando bem o paciente, integrando os seus sintomas, etc. Sem a gestão de carreira, sem você entender como funciona esse passo a passo, e sem você deixar o consultório organizado dessa maneira, é difícil você chegar em números assim. Então essa é a realidade. Por isso, e ouvindo muitos alunos, eu decidi fazer esse upgrade. Então, eu decidi vender os cursos em separado. Então, você pode ver que talvez tenha você que comprou só o de gestão, vai ter aquelas pessoas que compraram só o de gestão de carreira, vai ter aquelas pessoas que só compraram o de gestão de consultório, e aquelas pessoas que optaram pelo projeto inteiro. Aí o projeto inteiro é para você integrar,
essa coisa toda. E claro, o curso é feito também com a ajuda de vocês. À medida que vão tendo dúvidas, a gente vai colocando novos módulos, a gente vai acrescentando mais coisas para que ajude cada vez mais todos os fisioterapeutas que decidiram por essa vida aí de consultório. E é isso, pessoal. Queria agradecer muito. Deixe seus comentários aí, deixe suas dúvidas e à medida que a gente for tendo mais novidades, a gente vai colocando para vocês aquele fraternal abraço.